perguntas da imprensa, começando com os amigos da UOL e da Ramanautas. Um resumo da sua carreira profissional e desde a sua saída da Inter de Limeira, no Paulistano ano passado, você teve alguns meses de preparação, estudo. Fala um pouco desse período e também o início desse novo desafio no Santo André. Bom, boa tarde, prazer, mais uma vez estar falando com todos vocês, com o torcedor, com o pessoal da imprensa. Vou tentar resumir um pouco, é uma carreira também que não precisa de muito resumo, porque ainda é uma carreira curta como treinador, apesar de ter uma vivência como atleta, essa transição de carreira ela aconteceu de maneira muito rápida, até mesmo antes do que eu esperava, mas claro que eu já vim me preparando para esse momento. Nos últimos anos de carreira, ainda no Guarani de Campinas, como atleta, eu comecei a me preparar, comecei a cursar a Faculdade de Educação Física, me preparando para esse pós-carreiras, buscando já alguns cursos da CBF, no qual já concluí quase todos eles, e faço também o curso da AFA, que é um futebol que eu gosto muito, da Associação de Futebol Argentina. Logo no final do ciclo da minha carreira como atleta, eu tive um convite de um ex-treinador meu, atual treinador e ex-treinador meu, trabalhamos juntos também no próprio Guarani, para ser auxiliar técnico do 15 de Piracicaba. Ele achou que eu tinha o perfil, me fez o convite, eu aceitei. Foi um desafio legal, fizemos uma boa campanha no Campeonato Paulista da Série A2 e perdemos o acesso para o Guarani de Campinas, se eu não me engano, no ano de 2018. Depois tivemos um convite Botafogo da Paraíba, um desafio grande, Série C, Copa do Nordeste. Fizemos uma final inédita da Copa do Nordeste contra o Fortaleza do Ceni na época, o Fortaleza que vinha já nessa retomada, se reorganizando para esse grande clube que se tornou no Nordeste, essa grande potência de organização, de estrutura. E fomos campeões também estaduais, campeões paraibanos, quando eu tive o convite para retornar para o Guarani de Campinas para ser auxiliar técnico da casa. Achei que era o momento de ser um convite, ter uma estabilidade, voltar para um clube onde foi minha casa, num bom período como atleta. E nesse período eu conviveria com muitos treinadores e continuaria aprendendo, me aprimorando, vendo coisas novas, e buscando ainda o complemento dos meus estudos, Mas aí as coisas aconteceram de maneira rápida, a oportunidade aconteceu em 40 dias, eu assumi para fazer 3 jogos e acabei fazendo mais de um ano, aí fui o treinador que mais tempo durou no cargo no século XXI no Guarani. É muito difícil trabalhar num clube dessa grandeza, os clubes de Campinas são difíceis de trabalhar. E depois eu tive outras passagens por Oeste, foi uma passagem muito rápida, Oeste de Barueri por 3 ou 4 jogos na Série B. Depois um desafio do início, que foi a Inter de Limeira, toda essa montagem, que foi um projeto muito legal, muito interessante, desafiador, muito semelhante ao Santo André desse ano. E a gente conseguiu, depois de 35 anos, uma classificação inédita para a próxima fase do Paulistão, com um orçamento bem reduzido. E pós o Paulistão, nós tivemos alguns convites de Série C, alguns clubes aí, Paysandu, Criciúma, alguns clubes de Série B, Brusque, Londrina, Brasil de Pelotas, Vila Nova, vários contatos, várias situações. Só que uma coisa que eu sempre prezei na minha carreira é o plano de carreira, é o próximo passo, e eu conversei muito com a comissão, com o Felipe Moreira, que é meu auxiliar, e eu achei que era o momento da gente não ter pressa, porque a saída do Guarani para o Oeste eu achei que foi um pouco precipitada, uma tomada de decisão talvez equivocada para aquele momento, e eu não queria repetir esse erro. Então, eu não tenho pressa das coisas acontecerem na minha vida, elas sempre acontecem, eu preciso me preparar para quando elas acontecerem. Então, eu achei que era o momento da gente não abraçar qualquer projeto que a gente não pudesse colocar as nossas ideias, nossos conceitos, participar da montagem, pegar um projeto desde o início. Então a gente tirou esse período para estudar, foi um período proveitoso, fomos para a Europa, viajamos por lugares onde nós tivemos a oportunidade de ver coisas novas, de ver grandes potências do futebol mundial, Barcelona, Atlético de Madrid, Benfica e outros clubes mais. Então foi um período de estudo importante, proveitoso para a nossa carreira, e agora a gente dá continuidade em tudo isso que a gente vem construindo, tudo isso que a gente vem estudando e nos preparando para esse momento aqui no Santo André. Então que a gente faça um Paulistão com muita entrega, com muita afirmação para a nossa identidade, para a nossa ideia de jogo. Falando em ideia de jogo, o Reinaldo Leiva da Eco TV, ele pergunta qual é o estilo de jogo que você pretende implantar nesse Paulistão e no Santo André? É engraçado, às vezes todos os lugares que a gente chega, foi desde o Guarani assim, Inter de Limeira, e aqui as pessoas sempre perguntam isso, até mesmo por achar que a gente tem uma característica diferente. Eu acho sim que o nosso... a gente pensa, não que a gente pense futebol de maneira diferente, Acho que hoje o futebol é muito moderno, ele é muito, as informações elas estão muito evidentes, a busca,
mas eu acho que você conseguir implantar suas ideias nos seus conceitos no dia a dia, fazer com que os atletas comprem a sua ideia, eu acho que é o desafiador para nós treinadores. Então, eu gosto do futebol bem jogado, eu gosto do futebol moderno, de posse, de mobilidade, de triangulações, um futebol ofensivo, onde a gente controle o jogo. Não sou muito adepto de jogar em função do adversário, eu acho que a gente tem que nos prepararmos cada vez melhor em cima das nossas características, das nossas ideias, claro que respeitando e conhecendo as nossas limitações. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente ter sucesso, é reconhecer a nossa limitação, e nós temos, mas nós temos também muita coisa boa que vem acontecendo, muitos atletas que estão comprando essa ideia, mesmo por um Santo André ainda sem calendário para oferecer, com um orçamento bem justo, bem enxuto, mas eles têm acreditado naquilo que foi o meu trabalho, o trabalho da minha comissão técnica no Guarani, na Inter de Limeira, né, nos conceitos, nas características, e a gente espera implantar isso também aqui no Santo André. A gente sabe que não é fácil montar desde o início e você em 40 dias você colocar todo o padrão técnico, tático, físico e dentro de um Paulistão onde é extremamente difícil, mas é desafiador, mas a gente está muito motivado para esse desafio. Luciano Dias, da Rádio Cheio no Campo, e também os amigos da Ramalhão Metal perguntam: qual a sua expectativa para a pré-temporada do time? O que você espera extrair dos jogadores nesse período? E a preparação está como você esperava? Bom, a gente espera extrair o melhor possível de cada um deles. Como eu falei na pergunta anterior, aproveitar, otimizar esse tempo ao máximo na nossa pré-temporada. Para os atletas se conhecerem mais, para a gente criar um ambiente de relacionamento, de proximidade, um ambiente bem, como eu digo, familiar, de unidade, de sintonia, e a gente trabalhar nossos comportamentos técnicos, táticos, físicos, o melhor possível nesse período. A gente vai ter também nessa pré-temporada alguns jogos treinos que vão ser de extrema importância para conhecer os atletas remanescentes, para a gente entender o que nós temos de melhor, para a gente ajustar, porque claro que a gente traz as peças pensando num modelo, pensando numa base, mas isso é o dia a dia que vai dizer. A seleção ela é diária, natural, cada um vai ocupando o seu espaço, e a gente espera que a gente possa extrair o melhor desses atletas nesse período. Elcir, da Record TV, e o Derek, do Diário do Grande ABC, perguntam se esse Campeonato Paulista, na sua visão, né, o Campeonato Paulista de 2022, vai ser o mais disputado dos últimos anos. E se você também vem acompanhando, né, os trabalhos dos outros times nesse início de preparação. Claro, a gente vem acompanhando sim. Eu acho muito importante a gente estar atento aos nossos adversários, aos nossos concorrentes diretos, né? O que eles pensam, o que eles têm montado, o que eles têm contratado. Mais do que isso é a gente se preocupar com o nosso trabalho, com aquilo que a gente está conseguindo trazer, com aquilo que a gente está conseguindo produzir. Ainda não temos aqui nosso elenco, né? Desde o dia 1º a gente está observando os remanescentes, alguns atletas que vieram em observação, muito poucos atletas já foram apresentados e estão treinando com o elenco, então a gente ainda precisa, depois disso tudo, otimizar o tempo e equilibrar bem essas cargas, né? Porque a disparidade física de cada atleta no último ano ela é muito grande, então a gente conseguir deixar o grupo mais homogêneo possível. Eu acredito que, como todo paulistão, vai ser extremamente difícil. Eu creio que essa pergunta é justamente pelos clubes que subiram para a elite, né? Água Santa e São Bernardo, são clubes de um poder financeiro de investimento muito alto, muito fora da realidade do nosso próprio Santo André, mas que a gente vai tentar equilibrar isso ao máximo com o trabalho, assim como eles também vão trabalhar. Claro que se a gente tivesse a condição desse investimento também seria ótimo, mas nós não temos, então a gente também não tem que procurar justificativa, temos que trabalhar em cima daquilo que a gente tem, daquilo que é a nossa realidade, mas espero sim, como todos os paulistões, difícil, competitivo, equilibrado, né? 2 jogos, 2 vitórias te joga numa situação confortável, 2 jogos sem pontuar te joga numa situação de alerta, então é um torneio, né? Um torneio de um nível muito alto. Mais uma vez o Elcir, da Record TV, o André, do Futebol Interior, e o Fraga, do Futebol News, perguntam qual é o objetivo real do Santo André neste campeonato. Muitos dizem que o Ramalhão está no grupo da morte, com Santos, Ponte Preta e Bragantino. Qual que é a real expectativa, né, para essa primeira fase? É a classificação? É fugir do rebaixamento? Com certeza é o grupo da morte, né? São 2 grandes
três grandes que eu considero também a equipe tradicionalíssima da Ponte Preta, né? Uma equipe de tradição no futebol paulista, sempre monta boas equipes e com certeza esse ano não vai ser diferente. O Red Bull, que é uma potência, o Santos, que não precisamos nem falar. Então, eu já tive a oportunidade, né? Eu estou indo para o meu terceiro campeonato paulista consecutivo, em clubes diferentes. E graças a Deus a gente sempre conseguindo fazer bons trabalhos, boas equipes, trabalhos com ideias, onde você consegue observar a equipe jogando e ver um conceito, um comportamento. Isso me deixa muito feliz, é para isso que a gente trabalha. E eu tive a oportunidade em 2020 também cair no grupo da morte, que era um Corinthians Red Bull, na época no Guarani. Então a gente sabe que para você brigar para a permanência é melhor, mas para você sonhar por uma classificação não é tão simples. E eu acho que o Santo André tem que ter os pés no chão. Pela grandeza dessa camisa, da sua história, dos seus títulos, das suas conquistas nacionais, poderíamos sim sonhar com coisas maiores, mas a gente sabe que hoje a realidade é outra e nós temos que dar um passo de cada vez, né? Então, o nosso real objetivo é a nossa permanência. A cada ano que o Santo André permanece na elite, ele se estrutura para um segundo semestre, ele se estrutura para voltar a ter um calendário, mas é claro, a gente trabalha sempre sonhando com coisas maiores, com coisas melhores, vamos trabalhar muito para isso. Claro que a gente sonha com uma classificação, por que não? Mas eu acho que é um passo de cada vez. O mais importante para o Santo André é uma competição segura e uma permanência na elite. À medida do possível, mesmo estando no grupo da morte, a gente pode trabalhar e sonhar por coisas melhores. A pergunta mais feita, tanto pelos amigos do Futebol News, Diário Grande ABC, Gabriel da UOL, Amarionautas, Reinaldo Leila, TV e Márcio Donizete, do Bem Esportiva, é a grama sintética do Bruno Daniel. O Santo André teve a primeira semana inteira treinando no estádio e o que você vê que vai ajudar bastante, tanto tecnicamente e tanto também, né, nesse novo modelo de você impor o seu jogo? Para a nossa maneira de jogar, eu gostei, né? O jogo fica ainda mais rápido, mais dinâmico, com mais mobilidade, com mais situações. A adaptação ela vai ter que acontecer primeiro a nossa mesmo, né? Claro que o adversário sente um pouco, apesar que para alguns atletas hoje, alguns clubes nem é tanto novidade assim, né? Alguns clubes já vêm também trabalhando nesse modelo. Mas para nós tem sido uma novidade. Você vê que os jogadores essa semana eles falam muito, né, depois do treino, comentam muito sobre a velocidade da bola, o jogo está sempre mais vivo, o kick da bola, quando ela sobe mais, quando é um passe mais longo, ela corre um pouco mais na grama. Outro fator que eles têm se queixado bastante é a temperatura do gramado, principalmente nos nossos treinos que são durante o dia. A gente molha o gramado constantemente para baixar um pouco a temperatura, mas o calor é muito grande, né, é muito mais forte nesse gramado sintético. E eu acho que é isso, a gente fazer disso uma arma, né, para o Santo André dentro da nossa casa, nos adaptarmos o mais rápido possível a esse gramado, a esse estilo de jogo, para a gente poder fazer do fator casa um fator determinante para a nossa competição. Futebol Fraga News, Derek Diário Grande ABC, Futebol no Interior e Lente Esportiva perguntam sobre o elenco. Como está sendo feita a montagem, né, para o elenco de 2022? Quando que 100% do grupo estará à disposição para iniciar esse trabalho com você e como você avalia os reforços que até agora chegaram? Bom, a gente está muito feliz com a montagem do elenco, é um projeto que já tem um período aí que a gente está caminhando, observando atletas, buscando alguns nomes dentro de Série B, Série C, atletas que a gente já conhecia, atletas que nós não conhecíamos, mas a gente vinha monitorando no nosso banco de dados, até nesse período que a gente ficou um pouco ausente, né, do Campeonato Brasileiro, das competições, a gente pôde assistir muitos jogos, observar muita coisa boa e tentar trazer algumas coisas dentro da nossa realidade. Então, a gente está muito feliz, otimista com a montagem. Claro que nem todos os nomes que nós gostaríamos nós conseguimos trazer, por diversos motivos, calendário, financeiro, etc. Mas a gente está muito feliz com aquilo que a gente conseguiu. E eu acredito que até a pré-temporada, até a nossa viagem para a pré-temporada, que está marcada para o dia 7 de janeiro, eu gostaria de ter todos os atletas à disposição. Hoje nós apresentamos mais alguns, à tarde outros, amanhã, essa semana alguns atletas ainda desembarcando aqui no Ramalhão e no decorrer desse mês de dezembro ainda algumas apresentações, as demais ficarão para o dia 3 de janeiro para o nosso retorno, né, pós-recesso, e eu gostaria até dia 7 ter os 26 atletas definidos já para a gente trabalhar muito até a nossa estreia. Falando em contratações, agora
até um pouco em tom de brincadeira, hoje de manhã foi anunciado o Gustavo Nescau, algumas semanas atrás anunciado o Júnior Todinho, e o Márcio Donizete do DEM Esportivo e o Luciano da Ratini no campo perguntam, né, toda essa cultura pop, a internet já parando em relação a isso, e qual você prefere, Todinho ou Nescau? Ó, se for o melhor para nós, por que não os dois, né? Vamos com força máxima. Mas assim, são dois grandes atletas, né? O Todinho já foi meu atleta em outra oportunidade. Eu lembro quando eu trouxe ele do Cuiabá para o Guarani, me ajudou muito na ocasião, não só no Paulistão, mas no Campeonato Brasileiro. 9 de mobilidade, que sabe fazer gols, jogador muito interessante, muito técnico. E o Nescau é um jogador que a gente monitorava desde quando ele surgiu no Marília, numa Copa Paulista, fazendo muitos gols. E ele teve o Cuiabá, que exerceu a compra. E a gente, por uma boa relação com o pessoal do Cuiabá, a gente conseguiu o empréstimo também do Nescau, então a gente ficou com essa dupla muito forte. E nós vamos ver o que foi melhor para o Santo André, para o nosso dia a dia, eles vão ocupando o espaço dele. O Nescau mais um jovem, né, talento, promissor, e a gente precisa desses jovens, dessas apostas, não só os que a gente traz de fora, mas também os que são formados aqui no Ramalhão, porque a gente precisa justamente também equilibrar a nossa folha, balancear um pouco a nossa idade e oportunizar também os mais jovens, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa garotada, eu vejo que esse garoto ele tem muito potencial e ele pode sim nos ajudar. E como você já estava respondendo essa última pergunta, a última, né, que a gente elencou aqui é do Derek, do Diário Grande ABC, e também do Reinaldo Oliva, da EBTV. Se você vai acompanhar a Copa São Paulo deste ano e se você já acredita que algum jogador da base do Santo André pode ajudar você na campanha do Paulistão. Claro que nós vamos acompanhar sim, com certeza. A gente vai procurar ver os jogos do Santo André, não só o do Santo André, mas os outros jogos, mas principalmente aqui na nossa casa, justamente para a gente poder contar com a nossa lista B, né? Mas a gente viu alguns não, acho que foram 1 ou 2 treinos só da base, tivemos a oportunidade de assistir. Alguns garotos me chamaram a atenção, inclusive eles já estão conosco, participando de alguns trabalhos, descem para fazer os jogos na base, porque eles estão no período de preparação para a Copa São Paulo, mas eu tenho em mente de utilizar sim alguns 4 ou 5 atletas dessa Copa São Paulo. Alguns eu já tenho a ideia, para estar inserido no nosso elenco, estar inserido no nosso contexto, eles serem também oportunizados. Eu acho que esses são os ativos do clube, eles precisam estar em evidência, então o clube precisa colocar esses meninos para jogar, para girar, claro, desde que eles façam por merecer e entendam a importância e a responsabilidade que é o Santo André na elite. Com essa pergunta, encerramos a coletiva com o técnico Thiago Carpini e obrigado a todos os jornalistas que mandaram pergunta para nós. Até uma próxima.